Eu vou apresentar brevemente o Zoltan. Eu vou tentar ser breve, porque nós não temos muito tempo. O professor Zoltan Biderman é já há alguns anos professor da University College de Londres. Como muitos outros no mundo académico anglo-americano, ele pode ser definido como uma espécie de refugiado das universidades da Europa continental. Portanto, é alguém que se licenciou em Portugal, depois tirou um mestrado na Alemanha e fez depois o seu doutoramento em França e Portugal, num co-doutoramento entre a Universidade de Paris e a Universidade Nova de Lisboa. Apesar de todo este percurso, foi no mais dinâmico mercado de trabalho inglês que acabou por encontrar lugar. Foi alguém que começou por estudar a ilha de Socotorá, no Índico, é o tema do seu primeiro livro, escrito em alemão e baseado na sua tese de mestrado. Estudou também a cartografia do Golfo Pérsico, mas a sua especialização principal e o tema do seu doutoramento foi mesmo a presença portuguesa em Ceilão no século XVI. Esta tese saiu em livro recentemente na Oxford University Press, 12 anos depois da data original de defesa, numa versão já bastante revista. Ele tem outras publicações, incluindo artigos recentes em revistas tão veneráveis como a Past and Present e os Análises. Mas não tenho aqui tempo para falar de tudo. O que me interessa mais frisar é que o Zoltan é alguém muito atualizado, muito sintonizado com as tendências e com as discussões da historiografia internacional, o que não é sempre o caso na história da expansão portuguesa. Mas, por outro lado, consegue combinar isso com um conhecimento sério, de primeira mão, da historiografia portuguesa, o que também não é sempre o caso quando se escreve lá fora sobre temas portugueses ou temas com conexões portuguesas. Eu acho que, pelo número de anos que viveu cá, que foram muitos, por ter estudado cá, por ter aprendido a língua cedo e ser bilingue, por tudo isto, consegue ter um pé dentro e um pé fora de uma maneira que poucos conseguem. É uma das razões porque eu acho que vale sempre a pena ouvi-lo e foi uma das razões porque nós o convidámos para falar neste seminário. Não vou falar mais, passo-lhe já a palavra, agradecendo, como é óbvio, ter aceito o nosso convite. Zoltan? Muito obrigado, Roger, muito obrigado, André, pelo convite, pela introdução, muito generosa. O convite, obviamente, veio no seguimento de um seminário, o seminário do doutoramento na Universidade de Coimbra, em que o André e o Roger me apanharam um pouco de surpresa, propuseram que eu viesse falar aqui. E eu aceitei e vejo com, com satisfação que isto é realmente, genuinamente, um grupo de seminário e não propriamente uma audiência plenária, não é? E isso facilita um pouco as coisas. Embora algumas das coisas que vai dizer hoje tenham talvez uma certa grandiloquência pela qual me responsabilizo e se disser barbaridades, e provavelmente direi algumas barbaridades, espero que fique bem claro que a responsabilidade é minha e não dos organizadores, ou seja, tiveram a amabilidade de me convidar e se calhar nunca mais o voltam a fazer. É sempre um prazer falar para a gente do CHAM. Eu falo aqui enquanto investigador do CHAM desde 1999 e, ao mesmo tempo, investigador numa universidade anglófona muito grande, muito pesada, muito global, aqui em Londres. Creio que tenho 35 minutos. Sei também que alguns terão provavelmente de abandonar a sala a correr às 6h30, porque, conforme descobrimos, há um importantíssimo jogo de futebol que, enfim, não sabíamos, o que revela muito sobre nós, não é? Bom, vou partilhar o meu PowerPoint. E vou direto aqui a este slide para dizer que além de regozijar-me de estar aqui com amigos e colegas, algumas pessoas também que ainda não conheço, creio que todos estamos de parabéns e, de uma certa maneira, devemos regozijar-nos, mesmo que o que segue vai potencialmente dividir algumas opiniões, porque somos relevantes. Ou seja, a história da expansão hoje, em 2021, é uma disciplina altamente relevante. Como todos assistimos à polémica, às várias polémicas de 2017, 2018, em torno a esta questão, eu acho que podemos estar de acordo ou não com um lado ou outro, mas seja como for, todos temos, eu creio que uma grande vantagem, uma grande sorte de viver num momento em que não podemos estar
recolhidos na famosa Torre de Marfim, estamos a ser chamados para o debate público, às vezes resistimos porque conhecemos bem os problemas disso, mas por outra parte é bom saber que alguém nos escuta ou que algumas pessoas pelo menos querem saber o que nós pensamos sobre estes assuntos muitas vezes muito complicados. Eu dividi o PowerPoint esta apresentação em 4 partes. Não fiz o timing, confesso, estamos aqui em meio de exames e correções, etc. E, portanto, acabei de escrever isto esta tarde, mas farei o melhor por não falar muito mais do que os 30 minutos que me foram dados. Bom, um dos aspectos mais curiosos, talvez, das polémicas recentes, tanto em Portugal como também aqui no Reino Unido, é a noção de que, de alguma maneira, uma paz se turvou e que, de repente, há tensões muito públicas na disciplina, onde elas antes não existiam. O subtexto é, obviamente, que quem tem culpa pelo estorvo é quem levanta críticas ao status quo. Eu gostaria de começar por frisar, em relação a isso, o que todos sabemos, que as tensões não são recentes. A expansão e os discursos sobre a expansão foram um campo de forças. Por acaso não fui ver como é que se diz em português, portanto, aquele conceito da física, não é? O campo de forças, o campo magnético, por exemplo. E que esse campo existe com tensão desde o princípio. Existe uma longuíssima tradição de antagonismos na interpretação da expansão, na própria época da expansão. Na própria época que estudamos, existiu um contraste entre visões épicas do Império e outras menos épicas, mais críticas, ver picarescas. Se não existia consenso entre um Dom Sebastião e um Fernão Mendes Pinto, por exemplo, por que deveria existir consenso hoje? Todos reconhecemos, creio, a natureza inerentemente violentamente política, até mesmo de uma coisa tão simples como estas 2 canções, que notavelmente viram a luz quase ao mesmo tempo num Portugal à procura de uma nova normalidade em torno ao ano de 1980. Para mim não há dúvida, sei qual das 2 posições escolho, sei qual das 2 canções me atraem, não é? Sei onde se exprimem um sentido e uma memória histórica compatíveis com o que eu considero ser a dignidade humana, mas tenho colegas e até amigos que preferem ainda assim a exaltação do Império e tenho de viver com isto. E, portanto, creio que é por aí que vem o meu interesse pessoal em encetar um diálogo e não esconder-me atrás de uma destas 2 posições. O que não é possível já dizer em 2021 é que entre as 2 posições manifestadas nestas 2 imagens, só uma é política. O facto de alguém ter achado não haver problema em 2017 em levantar um monumento de um dos maiores autores da língua portuguesa, rodeado de indígenas infantilizados, saídos diretamente do ideário colonial de outros tempos, é eminentemente político. Ou seja, não é só a pintura vermelha, que a política é o que está por baixo dela. Para não deixar dúvidas, creio que a maior parte dos que estão presentes sabem, mas pronto, o padre António Vieira é um autor cuja prosa admiro muitíssimo e que tenho ensinado e insistido a ensinar aos meus alunos com entusiasmo ao longo dos anos. Não é um autor que vou deixar cair no atual processo que estamos a atravessar aqui em UCL, neste momento, de descolonização dos currículos. Mas afirmar simplesmente que se trata de um ícone intocável da cultura luso-universal e que ele, portanto, não deve ser arrastado para o campo político é obviamente enganoso na minha perspectiva. O status quo, que permite que alguém pense que tal estátua não é política, esse estado de coisas é profundamente político. Não é? De resto, a polémica de 2017 não vai evaporar-se, como podemos constatar nestas 2 imagens, tiradas, creio, porque tudo isto agora é à distância, já não vou a Lisboa há mais de um ano, em 2018 e 2019, em Santarém e em Lisboa. E como sabem, a discussão aqui no Reino Unido também está longe de resolver-se. Mesmo que exista agora, ironia das vidas, neste país, mais legislação e legislação mais musculada para proteger estátuas de negreiros, como esta em Bristol, do que para proteger mulheres no seu próprio lar. Ok, estou a ser um pouco populista, se calhar um pouco polémico e um pouco demagogo, desculpem. Obviamente,
nem todos estarão de acordo comigo, mas creio que é importante termos bem claro que não estamos a perder a inocência de repente. Em suma, nunca fomos inocentes e, para voltar à linha virgiliana que ainda serve de lema ao exército português e que citei no princípio desta parte da apresentação, nenhuma paz se turvou. Como afirmou outra poetisa negra e viva, Amanda O'Gorman, há pouco tempo, o silêncio nem sempre significa a paz. Ok. Tendo agora já possivelmente antagonizado parte da audiência, espero que não, um, poderemos talvez acordar que as coisas na nossa disciplina se tornam mais interessantes, precisamente onde os binários claros, os brancos e negros, a divisão demasiado simples entre bons e maus, eu sou bom, os outros são maus, se esbatem, entramos em terreno fronteiriço, feito de ambiguidades, liminalidades, de controvérsias onde tomar partido não é um acto tão simples. Terreno, creio que conhecido de todos nós, onde a fé nos abandona às vezes, onde as leituras se cruzam, onde as posições se movem. Para mim, pessoalmente, é a entrada nestes terrenos que mais me tem marcado nos últimos anos, a cavalo entre os espaços lusófonos e anglófonos, e entre a Europa e a Ásia. E creio que é por estes terrenos que vamos todos ter que mover-nos durante algum tempo, pelo menos. Tendo muitas dúvidas, muitas angústias e poucas soluções simples, creio eu. Bom, será então a história da expansão uma espécie de história global? Aqui o salto na minha argumentação pode não ser evidente, mas espero que mais adiante se torne claro porque coloco esta pergunta aqui. Na senda do que praticava e ainda pratica um dos fundadores do CHAM, Luís Filipe Tomás, a documentação portuguesa pode e deve, creio, servir para fazer uma história que vai para além da história nacional. De forma notável, a chamada Escola de Estudos Luso-Asiáticos, que remonta ao João Aubin e à Madame Geneviève Bouchon, que tristemente morreu há poucos dias, aos 96 anos. Esta história foi transnacional antes mesmo de haver uma global turn. Penso que vale a pena sublinhar como a Connected History do Sanjay Subramanian, que agora é verdadeiramente global e unânime, quase unanimemente aceite, ela se enraiza e inspira, em parte, no trabalho dessa mesma escola. E celebrar ainda a memória de duas grandes revistas, a Mare Luso Indicum e a Mare Liberum, de quem os anais são, de certa maneira, herdeiros, os anais de história da Além-Mar. Nesse sentido, o CHAM tem um património notável e se soube sempre geri-lo como devia, não sei, mas creio que o projeto das Filipinas, por exemplo, que atualmente corre no CHAM, vem, mutatis mutandis, na sua senda. O Paulo Pinto poderá esclarecer melhor, eu conheço o projeto à distância, mas admiro muito essa tentativa de usar fontes ibéricas para fazer alguma coisa que vai para além da história dos ibéricos na Ásia, ou seja, que oferece uma contribuição à própria história da Ásia. Não é? E essa foi uma das chaves, obviamente, da história luso-indiana, que várias pessoas aqui na sala, enfim, cresceram com ela, que ao mesmo tempo que eu, nós estivemos metidos nas aulas de Luís Filipe ao mesmo tempo e tem esta mensagem fundamental que é dizer que o próprio Estado da Índia é um Estado asiático, além de ser um Estado português. Acho que é preciso frisar, e não é necessariamente, inerentemente, inevitavelmente um motivo de críticas, que o CHAM sempre teve também uma missão menos transnacional e mais nacional. Uma missão onde, a haver globalidade, geograficamente, ela estava ligada mais proximamente à própria história nacional, à história do Império Português, do padroado português, das elites portuguesas, da fiscalidade portuguesa, etc. É uma historiografia onde o global é uma espécie de até criação portuguesa e, portanto, se confunde, de certa maneira, com a história nacional. Pessoalmente, não é a história que eu pratico, não é? Mas lembro-me muito bem do respeito que, mesmo assim, me inspirava, me causava todo aquele grande projeto da nobreza na expansão, que tem muitos aspectos muito criticáveis, mas que, obviamente, é expressão de um grande esforço historiográfico e de pesquisa nos arquivos, etc, etc. Sem querer ser exaustivo, cabe talvez frisar uma terceira linha de força na história política e institucional praticada no CHAM, que é talvez aquela que hoje mais relevância internacional dá ao centro,
se me permite tal constatação, creio que o Pedro Cardim está aqui conosco. Esta é uma história crítica das estruturas do poder no antigo regime, nos espaços que Portugal colonizou. E temos aqui os projetos Resistance e Failure, ambos com grande visibilidade internacional, por razões que são bastante evidentes. Não é? Depois, outras áreas de história. Eu creio que é importante frisar que poucas pessoas se vão inserir em caixas facilmente, não é? E, aliás, a própria estrutura do chame, que o Paulo já me explicou várias vezes e que eu continuo a não perceber, que é das linhas temáticas e dos grupos e, enfim, dos projetos, tudo isso, no fundo, é uma coisa muito saudável, não haver compartimentos totalmente claros em que as pessoas se inserem, não é? Porque muita gente, por exemplo, o André e o Roger, onde é que vocês se situam, não é? Fazem uma história militar transnacional, muito cosmopolita, muito internacional, e em relação, mas com um forte enfoque, obviamente, nas rivalidades, no caso do André, luso-neerlandesas, não é? Onde é que isso se insere? No fundo, são historiografias várias que praticamos ao mesmo tempo e às vezes até no trabalho de uma só pessoa sobrepõem-se várias dimensões, não é? Há um bocado, agora não vejo toda a gente, mas havia a Alexandra Pelúcia, não é? Que tem trabalhado questões de história social da expansão, questões de pirataria que me parecem altamente interessantes nas margens do Império e outras questões, e muitas vezes geograficamente também nos dispersamos e acho que é bom que assim seja. Tudo isto é para dizer que a história da expansão não é automaticamente uma história global, no sentido transnacional da palavra, não é? Mesmo que ela seja global geograficamente, ela nem sempre é global do ponto de vista cultural e do ponto de vista das várias sociedades que participam na construção do mundo globalizado. Eu pessoalmente penso que ela deve aspirar a ter essa globalidade, a ter essa transnacionalidade. Mas creio que há muito valor também em pesquisas que não encetam por essa via. Como dizia, de certa maneira as coisas tornam-se mais interessantes onde surgem dilemas autênticos, imprevistos, angústias intelectuais, éticas, morais, por não estar totalmente claro qual o caminho a seguir. Eu creio que isso, para mim, no que acabo de dizer, já se manifesta. Às vezes não sabemos exatamente por onde ir, qual é o melhor caminho a seguir. Há tensões, por exemplo, entre fazer história em Portugal para um público português, fazer história a nível internacional para um público académico anglo-americano, por exemplo, ou francófono, ou alemão. Portanto, nós sempre temos que fazer decisões e decidir por uma opção ou outra em função de muitos fatores que não são só, penso que é uma ilusão dizer que nós decidimos inteiramente com soberania individual o que vamos fazer. Aqui, desculpem, isto é um bocado jocoso, também para provar que eu me lembro muito bem destes slogans da minha infância, da minha juventude. Durante muitos anos esteve bastante claro onde estavam os bons e os maus historiadores. Durante uma boa parte da primeira década, das primeiras quase 2 décadas do milénio, portanto, até há pouco tempo, estava muito claro que a história nacional era uma espécie de resquício de uma época que estava a acabar e que as histórias transnacionais, supranacionais, internacionais, globais, é que eram as histórias do futuro. A world history, a global history, a connected history, a tal história luso-asiática que eu mantenho, que deu origem, em parte, à connected history e, portanto, onde Portugal se situa verdadeiramente no cerne, no nascimento de uma tendência global. Isso, nós todos, eu creio que não tenho aqui que cantar os louvores desta historiografia. Penso que está claro e, bom, às vezes é preciso enfatizar, mas precisamente hoje com esta audiência creio que não faz sentido, as grandes vantagens que isto nos trouxe de descentrar
a antiga história imperial, de trazer-nos novas sensibilidades, aberturas, novas perspectivas, tentar perceber porque que, bom, no meu caso, por exemplo, porque que os portugueses foram acolhidos em Ceilão, qual era o interesse das elites locais em acolher os portugueses e até de atraí-los para uma ilha onde os portugueses não tinham particular interesse em investir grandes recursos humanos e materiais. Um, ora bem, um, uma das coisas que me tem preocupado, no meu livro de 2018 já está patente isso, e num recente artigo à volta desta mesma questão da história global e da sua crise, eu também tenho tentado fazer uma espécie de listagem quase de todas as críticas que começaram a aparecer. São críticas um pouco pontuais e que não foram muito largamente ouvidas pelo David Washbrook em 2013, pela Anya Lumba em 2014, dizendo que corríamos o risco de enfatizar em demasia as conexões globais, esquecendo-nos de tudo o que isso trouxe, em termos de conflitualidades, de opressão e de eventos precursores do colonialismo mais brutal da alta modernidade. E, portanto, houve pequenas críticas, mas foi só realmente em 2017, no final de 2017, que o Jeremy Edelman publicou um blog post que provavelmente todos já terão lido ou ouvido falar, sobre os futuros da história global no blog, que de resto é um blog fantástico, Aeon, AEON, que recomendo vivamente a todos os meus alunos e amigos, tem muitos temas muito interessantes. Bom, e nesse blog post o Jeremy Edelman dizia basicamente que a história global era toda muito bonita, mas que devia ter um pouco de cuidado, um pouco mais de cuidado do que ela tinha, em não deixar-se arrastar por uma via celebratória da globalização. Ou seja, como todos sabemos, toda a história contemporânea, a época da globalização produz necessariamente uma história da globalização, mas, segundo apontava Edelman, essa história estava a ser feita de uma forma, por vezes, não suficientemente crítica, por vezes demasiado celebratória, e todos nós que conhecemos o que aconteceu em Portugal durante os anos da Comissão dos Descobrimentos sabemos o que isso significa, não é? Uma certa glorificação, mesmo que seja às vezes sem querer, de eventos e uma certa marginalização de coisas menos confortáveis sobre as quais não queremos falar demasiado, especialmente quando há dinheiros públicos envolvidos, etc, etc. Não é? Ok. Há em Portugal um subproblema que me parece muito interessante, e não é exclusivamente português, que é a existência de leituras nacionalistas de Portugal enquanto fenómeno global, que é um cruzamento interessante do nacionalismo e do globalismo ou do cosmopolitismo. Portanto, o argumento é que Portugal foi um império aberto, multirracial, cosmopolita, até abolicionista antes da letra, coisas absurdas, e que por isso merece particular destaque na história da humanidade. Não há nada mais internacional do que os nacionalismos, como todos sabemos, portanto é uma história que se faz também aqui, neste momento, não é? Todo o processo do Brexit, em parte, foi à volta da ideia de que existe uma Commonwealth que é diferente dos outros impérios, em França, em Espanha, enfim, temos tendências comparáveis, e até noutros países. O país que eu melhor conheço na Ásia, o Sri Lanka, tem um nacionalismo que enfatiza que a ilha foi sempre uma ilha aberta às forças transnacionais e que foram os portugueses que estragaram tudo isso. Não é? Portanto, enfim, estas ironias cruzadas fazem sorrir, mas são problemas muito interessantes e muito complexos
creio eu. Em Portugal, em particular, eu vejo uma coisa que vejo menos noutros países, que é leituras um pouco jocosas de como nós andávamos, porque em Portugal usa-se muito o nós, não é? Para coisas que aconteceram há 500 anos. Nós andávamos pelo mundo e gostávamos muito das mulatas e andávamos aos encontros e encontrões, como vai o título de um livro que se pode comprar no Círculo de Leitores. Agora esqueci-me do nome do autor. Portanto, existe aí uma herança que, no fundo, é lusotropicalista, e eu não tenho dúvida que o lusotropicalismo é melhor do que muitos outros racismos e regimes, mas também é bastante pior do que aquilo que creio que hoje em dia nós e o público merecemos. Okay. Para entrar na reta final, eu creio que se coloca a questão de como fazer então a história política e institucional de um passado global, que é ao mesmo tempo global, maravilhosamente cosmopolita e também violento e assimétrico. Como eu dizia, eu creio que neste momento já temos quase um catálogo, uma pequena loja de possibilidades, de conceitos que vão para além de uma história conectada, de uma história da expansão demasiado celebratória e simples. Eu pessoalmente continuo a crer que a Connected History, a história conectada, é a opção que melhor se coaduna com a noção de que o passado deve ser, a história deve ser escrita por várias sociedades, a portuguesa, mas também a do Sri Lanka, a da China, a do México, etc., em conjunto, e que venha de raiz, que seja crítica e global ao mesmo tempo, enfim, tudo isso. Mas creio que a Connected History precisa de uma pequena correção como é que se diz, de direção. Uma das coisas, não sei se alguém está a tentar dizer-me alguma coisa pelo chat, digam-me se for preciso parar. Eu creio que, como em todas as áreas, há boa e má historiografia. Tem-se falado nos últimos anos numa Critical Connected History. Os alemães têm falado numa coisa, os alemães gostam sempre muito de conceitos complicadíssimos de traduzir. Verflechtung é o entrelaçar, portanto é um termo que vem da cultura material e artesanal, e o desenlaçar também tem a sua história, segundo alguns historiadores, e creio que isso é um pouco o que eu tento fazer também, ou seja, eu tento fazer uma coisa que chamo Disconnected History, que é uma espécie de forma da Connected History, uma história desconectada, mas entre parênteses, em que continua a aplicar os mesmos métodos com que cresci, no fundo, mas tento dar um pouco mais de atenção às questões do desentendimento, dos mal-entendidos, das transições da comunicação, da cooperação para a conflitualidade e a conquista. Não é? Isto decorre, obviamente, do facto de eu ter feito uma tese sobre o Sri Lanka e não, por exemplo, sobre o Império Mogol, onde esta transição não se verifica no século XVI, XVII. Não é? Portanto, nós estamos sempre situados, temos um locus a partir do qual enunciamos as nossas ideias, e o meu no Sri Lanka levou-me a fazer este tipo de história. Disconnected History é uma espécie de quase contradição, não é? Eu quero só rapidamente dar 3 exemplos, muito, muito rapidamente, de como isso se pode manifestar. E para quem logo tiver mais interesse, recomendo em parte o meu livro Disconnected Empires, que sendo caro na edição inglesa, posso dizer talvez que existe uma edição indiana agora que é muito mais barata. É só uma questão de conseguir encomendá-lo da Índia, isso pode demorar anos. Mas eu estou disposto a ajudar, se alguém quiser contactar-me, posso mandar PDFs de coisas, etc, etc. Também vai sair agora em agosto um artigo numa revista americana, Modern Philology, onde tento esclarecer um pouco melhor o que eu entendo por Disconnected History e porque creio que
pode ser uma solução entre várias possíveis para estes dilemas que fui mapeando ao longo das primeiras 3 partes desta apresentação. O primeiro exemplo que quero referir, é muito rápido realmente, é um exemplo de uma conexão que nunca chegou a acontecer propriamente. Nós sabemos por documentação, por 2 cartas na Torre do Tombo de 1546 e 47, que enquanto uma espécie de aventureiro, embaixador, como é que se diz? Um homem que levava cartas entre Goa e o reino de Kandy, no centro montanhoso do Sri Lanka. Em 1546, este homem, António Muniz Barreto, passa por um pequeno reino, como ele lhe chama, onde os portugueses pensavam não haver nada de interesse e de repente sai um régulo e ao encontro do Muniz Barreto e diz: quero ser vassalo do rei de Portugal, aqui estão as minhas condições, etc. E o António Muniz Barreto diz que não lhe interessa, não tem nenhum interesse, e no ano seguinte, 1547, acontece a mesma coisa. E de todo o século XVI, praticamente os únicos 2 documentos escritos em qualquer língua são estes 2 documentos. É extraordinário. Uma possível conexão e que tem elementos de uma possível conexão, porque há uma linguagem diplomática comum, há um certo entendimento de como estas coisas podem funcionar. O rei de Batticaloa, este é o nome do rei, do reino, sabe o que está a acontecer noutras partes do Índico, noutras partes da ilha de Ceilão, onde a diplomacia funciona e, portanto, ele tenta reproduzir. E tudo isso coaduna-se maravilhosamente com tudo o que a Connected History supõe em termos de comensurabilidade de culturas, conectabilidade, comunicação, etc, etc. E, no entanto, a conexão não acontece. Até que, pouco mais tarde, os holandeses se aproveitam da situação enfim, isso teve consequências complicadas para os portugueses em Ceilão. O segundo exemplo, isto é um pouco inesperado talvez, mas o meu próximo projeto tenta trazer algumas coisas do lado castelhano para um campo comparatista, digamos, comparativo, luso-espanhol. Cuba, se forem ler durante as primeiras semanas dos encontros entre Colombo, as tripulações de Colombo e os taínos das ilhas de Cuba e de Espanhola, há recepções diplomáticas em que os espanhóis estão convencidos que estão a falar com reis, estão a ser recebidos de forma, enfim, que se compara com outras recepções diplomáticas no Índico e em África, e, no entanto, todos sabemos o que aconteceu dentro de muito pouco tempo depois disto. Uma ruptura total, uma quebra seguida de agressão, genocídio, colonização e a transferência em massa de pessoas de África para estas ilhas para produzirem açúcar e outras coisas para o mercado europeu. Tudo isso sabemos. E, no entanto, houve aí um momento de quase de comunicação, de diplomacia, e para mim, desconexão é precisamente ver aquele momento como contendo as duas coisas. O momento contém a possibilidade de uma conexão e a possibilidade de uma desconexão. Não é? Espero que isto seja suficientemente claro, mas no fundo todo o meu livro sobre o Ceilão é precisamente sobre esta simultaneidade de 2 aspectos que competem dentro de cada evento ao longo de um século inteiro, no caso de Ceilão, ao longo de poucas semanas, no caso das Caraíbas. Finalmente, um exemplo que eu tentei um pouco explorar no livro da coletânea Portugal em Retrospectiva, 1535, que fiz com o Rui Tavares, um artefacto maravilhoso que todos conhecemos, que eu admiro muitíssimo, que é um dos grandes artefactos da história da humanidade, no fundo, é um dos primeiros 2 mapas que existem, que representa os 4 continentes conhecidos depois da descoberta da existência das Américas. Portanto, é um monumento às viagens, à curiosidade, à ciência,
ao espírito científico, ao espírito empírico dos navegadores e viajantes e cartógrafos portugueses, ibéricos, e nunca vai deixar de sê-lo. Não é? Mas, se fizermos um pequeno zoom in, e vemos aí 3 indivíduos pintados em negro, portanto assumo que sejam indivíduos negros pendurados numa forca. Eu não consegui encontrar nada escrito sobre o assunto. A minha solução para explicar isto é que isto tem a ver com a existência de um rio que se chama o Rio dos Enforcados, que é um dos lugares do resgate, e onde alguma coisa terá que ter acontecido, ou uma outra versão da história é que os forcados são uma espécie de andorinha, não é? com a cauda forcada, que deram um nome ao lugar, mas que no momento de se fazer o mapa, sugeriram que era plausível falar dos forcados como enforcados. Eu não sei, e espero encontrar alguém um dia que me diga que não percebi nada e que há já uma tese escrita sobre o assunto, não sei. Mas o que eu quero dizer aqui é que isto é um bom exemplo, um excelente exemplo de como o mesmo documento, um documento que abre o mundo e que nos diz algo e que algumas pessoas podem até sentir um orgulho de este ser um documento português, com texto em português, escrito nos muitos espaços que tem, que este documento ao mesmo tempo também contém as origens de uma história profundamente desumana, não é? Em que não só estes corpos aparecem enforcados, há outros corpos aqui que não estão enforcados, estão aí muito contentes às voltas do Castelo da Mina, também não podemos discutir, mas que aparecem com o mesmo tamanho de uns pássaros, por exemplo, não é? O que é que isso significa em termos de história da cognição, em termos de história da percepção do mundo pelos europeus nesta época? Nós, se começarmos a puxar este fio, enfim, é uma caixa de Pandora que se abre, não é? E creio que isso é um bom exemplo também do que eu entendo que devemos tentar fazer ou que devemos assumir que é quase inevitável fazermos mais. Com isto, chego às minhas conclusões e queria dizer que há um sentido para mim de que certas coisas, quando se veem uma vez vistas, não podem ser desvistas, não é? Como dizem os ingleses, it cannot be unseen. Este painel de azulejos que eu recordo ver e admirar muitíssimo numa das primeiras visitas que fiz a Lisboa, há muitos anos, quando vivia no Porto, e achava que isto era maravilhoso, não é? Quer dizer, é aquela coisa, o painel de azulejos, com uma mulher negra a trabalhar numa cozinha, enfim, exótica, aqui todo um mundo, não é, de possibilidades, e nós sabemos que houve toda uma historiografia que explorou estas possibilidades nos anos 90 e 2000, e no entanto, no momento em que conhecemos um pouco as outras histórias que estão por detrás de uma imagem destas, as coisas complicam-se, não é? A mim custa-me entender como é que alguém pode, depois de conhecer estas histórias que estão por detrás de uma imagem como esta, não preocupar-se com essas histórias que estão por detrás de uma imagem como esta. Ok. Obviamente só existe em Portugal verdadeiramente um museu, um núcleo museográfico dedicado à questão da escravidão em Lagos. O Rui Loureiro está aqui, pode falar-nos mais sobre isso. É um museu pequeno, mas interessante, e creio que este slide é precisamente para dizer que, uma vez vista esta escultura, aquele painel de azulejos nunca será o mesmo, não é? E se calhar é por isso que muitas pessoas resistem a visitar e a tematizar uma questão tão complicada, porque lhes turva um pouco a vista desanuviada que têm sobre coisas do passado, que obviamente são sempre coisas do presente. Ora bem, como concluir? Vou concluir com duas, um pouco talvez facilmente, mas vocês depois podem fazer-me perguntas mais difíceis. Como reagir? O que fazer? E a minha solução para já é simplesmente esta, é dizer que há um problema e que devemos aceitá-lo, devemos viver com ele,
os ingleses têm aquela expressão do embrace, de abraçar, de verdadeiramente dar as boas-vindas ao problema e de não fugirmos dele. Não é? Estas duas citações vêm de trabalhos publicados no âmbito do grande debate, hoje largamente esquecido em Portugal, creio, em torno às celebrações de 1992, uma do Gary Tomlinson sobre questões pós-coloniais na América Espanhola, em que diz esta coisa muito difícil de entender. É quase como poesia, não é? É quase como quando lemos um poema e temos que reler e reler outra vez. É tentar construir um passado, porque todos construímos passados, não é? Que resiste qualquer tentativa de ocupação da nossa parte, mas ao mesmo tempo sabemos que toma as suas formas e as suas constelações através da nossa presença. Não é? A nossa presença está sempre lá e, portanto, devemos tentar, digamos, ser circunspectos e conscientes da nossa presença no passado, enquanto construtores do passado, ao mesmo tempo que não tentamos ocupá-lo. Isso é, obviamente, mais facilmente dito do que feito, não é? E talvez alguns queiram dizer que eu precisamente não faço isso, que não consigo, mas é um objetivo que eu tenho. E o Philip Stern, também num artigo importante sobre os paradigmas da conquista espanhola no Novo Mundo, pôs isto em palavras ainda mais simples. No fundo, há um problema, um quandary, há uma espécie de dilema, e o que nos vai permitir melhorar a nossa historiografia é aceitar que ele existe e trabalhar com ele e não fugir dele. E com isto concluo, termino, agradecendo mais uma vez o convite e toda a paciência da audiência, e espero que tenhamos algum tempo para perguntas. Obrigado, Zoltan, por esta excelente sessão, que aliás era o que estávamos, não estávamos à espera de menos, e temos agora tempo precisamente para, enfim, para abrir o debate, para quem quiser, enfim, fazer algum comentário, alguma pergunta, tem esta opção aqui no Zoom de pôr a mãozinha, ou então diretamente abrir o micro, ou então até colocar no bate-papo, no chat. Quem quiser agora aqui participar, estejam à vontade. Ver se temos já alguém inscrito. Bem, Roger, posso? À vontade, à vontade. Pronto, boa tarde a todos. Olá, Zoltan, é um prazer voltar a ver-te e agora falar contigo, enfim, mais diretamente. Enfim, temos estado com algum contato via e-mail nos últimos tempos, mas é muito bom, enfim, voltar a estar contigo de uma forma mais direta e mais interativa. Eu aproveitei já para falar porque eu não percebo porquê, eu nunca vejo a mãozinha, eu acho que aqui o meu Zoom deve ter algum problema de instalação e, portanto, achei por bem fazer já uma intervenção. E nesta intervenção eu começo por dizer uma coisa, Zoltan, eu não sei se reparaste, mas ninguém se foi embora, quer dizer, a assistência, o jogo já começou há 15 minutos, não é? Pronto. E acho que entretanto a assistência até aumentou, não é? Eu gostava muito de saudar o Zoltan porque eu gostei imenso desta intervenção e sobretudo eu não tenho tanto perguntas para fazer ao Zoltan, o que trago aqui são mais algumas reflexões, enfim, que me foram suscitadas pela própria reflexão dele, e uma delas tem a ver exatamente com esta circunstância. Se calhar aquilo que me preocupa, ou um dos aspectos que me preocupa muito na atualidade, é perceber o distanciamento, em que se calhar todos nós temos culpa também, não é? O distanciamento da história e dos historiadores relativamente ao espaço público, não é? Porque, de facto, como o Zoltan sublinhou muito bem, as tensões e os problemas existiram desde sempre. Basta pegarmos na documentação, não é? E pegando no caso da expansão portuguesa, não é? Basta pegarmos num Zurara e ver a descrição dele a respeito exatamente do desembarque do primeiro grupo de escravos
em Lagos, ou pegar na descrição do Tomé Lopes, do escrivão Tomé Lopes, a propósito do ataque da nau, o ataque perpetrado pelo Vasco da Gama em 1502 à nau Miri, ou vermos até várias críticas coevas da época lançadas à ação militar do Afonso de Albuquerque. E, portanto, nem sequer estou a falar de críticas à ação política e às opções políticas de Afonso de Albuquerque, isso é subejamente conhecido. Não, estamos a falar de críticas, de facto, à violência empregue por Afonso de Albuquerque nas suas campanhas, em particular, pronto, as do Golfo Pérsico, não é? E, portanto, eu acho que este fato é um dos grandíssimos problemas, porque se os historiadores tivessem mais acesso ao espaço público, e quando eu digo espaço público, é o espaço para além dos muros da academia, não é? Pronto. E, eventualmente, não teria sido só há pouco tempo, há cerca de 1 ano ou 2, que o espaço público estaria a fazer estas descobertas e a fazer estes debates. Se me permitem a comparação, também muito mal feita também, como o Zoltán, enfim, eu fui concordando com todas as comparações que ele foi feito, mas, por exemplo, estar a ouvir fez-me lembrar a outra situação, desde há, não sei, 5 dias, uma semana para cá, todos os dias estamos a ver imensas notícias sobre os problemas associados a comunidades migrantes no Alentejo, e de repente parece que isso é uma descoberta. Parece que o escândalo rebentou agora, parece que ninguém sabia, não é? Da existência daquelas pessoas e das condições em que viviam antes de uma pandemia, não é? E, portanto, acho que este fato enfim, é a grande luta em que todos nós temos que nos envolver, é de fato por acedermos mais ao espaço público. Eu tenho notado nos últimos anos também, obviamente muito reflexo de todas destas discussões que se têm passado, os alunos, nomeadamente os alunos da História da Expansão Portuguesa, muito mais interventivos, muito mais participativos nas aulas e, sobretudo, e felizmente, a abandonarem pressupostos nacionalistas na abordagem das problemáticas. Portanto, enfim, eu acho que vamos demorar muito, muito, muito tempo até chegarmos a um nível, digamos assim, adequado, mas acho que estamos a começar a fazer esse caminho e isso é extraordinariamente importante, e eu tento dar o meu modesto contributo para isso. Já há muitos anos que os meus alunos me ouvem todos os anos dizer que é: eu faço o esforço, eventualmente não serei bem sucedida, mas eu faço o esforço por fazer uma história dissociada da minha condição de cidadã da República Portuguesa. Pronto, muitas vezes digo que eu gosto de pensar que a minha história, tal como eu a produzo, podia ser produzida por uma pessoa dos Estados Unidos da América, por uma pessoa da África do Sul, por uma pessoa da Índia. E acho que verdadeiramente, enfim, a história, tal como a vida, deve ser de facto despida de nacionalismos. Pronto. E, portanto, desculpa se o seu comentário foi demasiado longo, enfim, calmo já, mas Zoltán, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela excelente conferência. Obrigado, Alexandre. Posso responder rapidamente ou querem que... Não, se calhar fazemos blocos, okay. três Tá perguntas. Tá o Paulo Pinto está a seguir, creio que a professora Maria Ladanda também está interessada em intervir depois. Ok, fez só um comentário. Pronto. Então, Paulo, se faz favor. Obrigado, boa tarde. Olá ao Zoltán, que já ouvia já há uns quantos. Long time no see. E às restantes pessoas, já vi que isto é isto é do grupo de investigação, já vi que são participativos e que têm fóruns interessantes. A tua intervenção é sempre muito interessante, particularmente porque acho que é sempre aquele pressuposto fundamental que é partirmos, quando se faz seminários, quando se fala assim, palestras deste tipo abertas, partir de problemas da atualidade e do nosso presente para se poder regressar ao passado, não é? Acho que é sempre algo fundamental, por vezes fica mais ou menos oculto, não é? A pessoa faz uma palestra sobre uma determinada problemática porque é o seu tema de estudo, mas conseguir captar um certo link, uma certa ligação com as preocupações do presente, acho que é sempre algo fundamental, porque permite sempre reavivar uma série de questões que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vivência, enquanto seres interventivos socialmente que vivem neste século, nestas décadas, não é? Tu tocaste, dava pano para muitas mangas. Eu gostei muito das comparações entre as duas músicas
Eu também gosto de fazer comparações entre expressões na arte, na música, no cinema, que veem sempre os dois opostos, não é? Isto daria muitas horas de discussão. Eu tenho um pouco de percepção pessoal, que Portugal é muito um país, isto também não é novidade nenhuma, não é? Muito esquizofrénico, porque nós, ao mesmo tempo que temos muito um sentido de nacional, falamos em nós, como foi um aspecto que tu mencionaste, e tu, não sendo português, se calhar notas isso mais, não é? A questão de nós fomos, nós fizemos, que é uma coisa que causa alguma impressão e que era comum mesmo no discurso historiográfico há umas décadas, há uns 40, 50 anos, não é? E há depois uma outra faceta, nós estamos sempre permanentemente a dizer mal até um certo ponto e depois subitamente já ninguém pode dizer mal, não é? Quando foi agora da pandemia, desculpem-me só o paralelo, não é um problema historiográfico, evidentemente, mas eu vi com algum humor e com alguma curiosidade ao mesmo tempo, não é? Como é que nós estávamos nas redes sociais, havia uma certa efervescência porque Portugal estava a correr tudo muito bem, e subitamente em janeiro, quando subiram os casos, e foi o que se viu, não é? Foi necessário travar tudo novamente, os comentários eram uma coisa só neste país, porque assim, porque assado, que as pessoas não cumprem e tal. E quando subitamente ultrapassamos, e estamos a ultrapassar o problema, subitamente volta novamente o discurso, não é? De que afinal somos novamente os melhores do mundo, fomos os piores momentaneamente e agora somos os melhores outra vez. E esta dicotomia entre os bons e os maus que tu mencionaste, acho que é algo que está sempre muito presente e que o historiador, pela própria formação que tem e capacidade que tem que ter de sempre analisar o passado e os passados do ponto de vista do presente, acho que pode ser um ator ou uma atriz importante. O que a Alexandra disse sobre a intervenção do historiador no espaço público é daqueles problemas, enfim, não queria dizer estruturais, não é? Nós tivemos um grande comunicador de história durante décadas, foi o Germano Saraiva, como toda a gente sabe, hoje em dia não temos ninguém. E, por exemplo, quem conheceu o panorama em França sabe que em França tudo o que é historiadores, o Duby, o Jacques Legoff, o Marc Perrault, que morreu agora há pouco tempo, tem intervenções nos mídias e nos jornais toda hora, ele é um país apaixonado pela história. Nós cá não temos, nós cá temos o José Gomes Ferreira, que vai lançar um livro sobre as histórias ocultas de Portugal, não é? E vai ser um sucesso de vendas. E, portanto, isto é culpa mútua, acho que é culpa, enfim, de responsabilidade de toda a sociedade, e não exatamente só dos historiadores que estão na sua torre de marfim. Acho que isso são tempos que já passaram, que a verdade é que aos historiadores, enfim, aos cientistas, entre aspas, assim, não é? Muitas vezes não é dada sequer a oportunidade de poder fazer uma pequena reflexão sobre um determinado problema, não é? Os mídias não têm espaço para isso. Os mídias querem tudólogos, pessoas que vão lá dizer umas coisas durante 20 segundos. E se vai lá um historiador que demora mais de 30 segundos, esses 30 segundos, metade é ocupada pelo próprio jornalista, que fala mais do que o entrevistado, a maior parte das vezes, e depois não há tempo. E depois, bom, agora não temos tempo, porque entretanto está o Jorge Jesus em direto e temos que interromper. Bom, isto são só comentários, daria, enfim, para muitos mais. Só houve uma questão, e esta que era a questão direta que eu queria colocar. Quando falas, a certa altura, nas situações agora finais, quando mencionas isto tem a ver com o português, a língua portuguesa e o inglês. Quando se fala em building the past, eu gostava de saber se, nos meios em que tu te moves, é algo que eu nunca prestei muita atenção, se existe aquela confusão que existe cá em Portugal muito entre passado e história. Isto porque há umas semanas houve, assim, não sei já que jornal é que foi, que procurou numa historiadora, na Irene Pimentel e a mais alguém, penso que foi, e perguntou se é necessário reescrever a história. E eu achei, fiquei espantado com as duas respostas, porque uma coisa é reescrever a história, mas eu penso que as duas pessoas que responderam, penso que foi a deputada do Bloco de Esquerda, se não me engano, não estavam a falar em reescrever a história enquanto conhecimento do passado, estavam a falar em reinventar o passado. E, portanto, a diferença, por vezes subtil, entre o que é o passado, que esse é inatingível, a história é talvez a única ciência que tem um objeto que não existe, não é? Nós não podemos reinventar, não podemos reviver o passado, não é? E mesmo assim seria problemático. A diferença e a distinção que tem que ser, por vezes, é muito ténue entre o que é o passado, que é essa realidade que está perdida para sempre, e o que é a história, que é a ciência, o conhecimento crítico sobre esse mesmo passado, esse olhar. Penso que aqui em Portugal existe muito essa confusão entre essas duas coisas,
E quando falaste agora no Building the Past, gostava de saber qual é a bitola que permite definir isto, se está presente também essa contradição na expressão. Obrigado. Eu não sei se a professora Margarida Lalanda queria fazer uma pergunta, porque ela disse que as reações, que não estava a conseguir pôr a mão... Muito obrigada, André. Boa tarde a todos. A minha questão das reações era só um comentário ao colega Paulo Pinto, quando ele disse que as reações tinham a mãozinha. As minhas reações eu não vejo, estou como a Alexandra. Nunca encontro a mãozinha certa ou o dedinho certo. Portanto, eu não ia falar, mas para que não se possa interpretar isso como falta de atenção ou de interesse ao que o colega Zoltan Biderman disse, eu faço questão agora de ter uma pequenina intervenção, gostei imenso de o ouvir. Só queria perguntar uma coisa, que é, não acha que por vezes essa fragmentação da maneira de olhar, que muitas vezes tem acontecido um bocado por modas, ou o nacionalismo, ou a integração dos vários campos, ou a connected history, ou a disconnected history, acaba por tornar um pouco menos visível a visão do conjunto? Era só essa a questão que eu lhe queria pôr. De qualquer modo, muito obrigada pela sua intervenção. Obrigada, André. Zoltan? Ok, sim, esta questão das mãos, por acaso, eu agora também não vejo, mas no outro computador vejo, não sei. Enfim, eu como hoje não tenho que levantar a mão, estou aqui seguro. Bom, são muitas perguntas. Eu creio que uma das respostas a todas as perguntas tem a ver com que Portugal não está atrasado, não tem que imitar o que fazem outros melhor. Ou seja, obviamente faz-se muito boa história em Inglaterra, nos Estados Unidos, como também se faz boa história em Portugal. E depois, em todos estes lugares também se faz má história académica, má história pública, há nacionalismos em todas as partes, ou seja, eu creio que especialmente os eventos dos últimos 3 anos aqui no Reino Unido nos mostram que não temos que ter nenhuma vergonha de sermos periféricos, atrasados, etc, etc. Todas essas coisas das quais em Portugal se tem tanto medo e noutros países. Não é? Porque realmente há imbecis por toda a parte e há imbecis com muito poder em toda a parte, para ser um pouco informal. Acho que todos entendem o que quero dizer. E, portanto, Alexandra, tu dizias que tentas desnacionalizar a história nas tuas aulas. Eu creio que todos, aqui também, todos tentamos e não estamos necessariamente a anos-luz à frente de outros países, ou seja, eu também tenho que explicar aos alunos que Inglaterra não é o suprassumo da criação divina e que existe literatura para além da inglesa. Aqui traduz-se menos literatura do que se calhar em Portugal. Quer dizer, há muitas coisas que não funcionam aqui e que não funcionam nos Estados Unidos, como sabemos, e na Alemanha, em França, etc. Portanto, não há aqui que entrar naqueles esquemas. O que sim, bom, talvez esta seja uma declaração mais pessoal, eu estou de acordo com o diagnóstico maníaco-depressivo, não é, da sociedade portuguesa, que talvez tenha uma capacidade maior do que outros países de estar nos céus, nas nuvens e depois cair abruptamente para o abismo e estar no inferno, não é? a flagelar-se e a fustigar-se, etc. Isso de facto bastante notável, não é? E para isso não sei qual é a medicina, mas talvez em parte passe também por compreender esta não excepcionalidade, não é? Que no fundo, quer dizer, muitos países, muitas sociedades fizeram coisas maravilhosas no passado e coisas abismais, horrorosas, e têm que viver com isso, e Portugal não escapa a essa regra, não é? Portanto, há uma complexidade, no fundo, em todas as histórias que contamos, e nós inerentemente sabemos isso, não é? Todos sabemos que quando éramos crianças e contávamos, ele começou, eu só bati depois, etc. Tudo isso é sempre subjetivo e todas as histórias têm pelo menos 2 versões, se houver 2 pessoas envolvidas. Portanto, nós sabemos isso, mas de alguma maneira falhamos sempre quando tentamos trazer a complexidade para a praça pública. Não é? E essa é a segunda questão aqui do espaço público.
é doloroso e é mesmo frustrante, não é? Como é difícil, não só em Portugal como também aqui, trazer complexidade para o espaço público. Ou seja, dizer uma coisa, dizer uma frase com um conector no meio que seja mas, ou no entanto, ou ao mesmo tempo. Porque parece que não se consegue chegar lá, não é? O jornalista interrompe, o telespectador muda de canal, enfim. Portanto, há um problema, creio que fundamental, e depois a própria politização, e eu sou a favor de uma certa politização e tomada de consciência política, mas creio que às vezes nos construímos e metemos-nos em trincheiras que depois dificultam a comunicação, não é? E depois cria-se um debate como aquele do Museu dos Descobrimentos que no fundo já não é sobre o museu, é sobre quem somos, não é? E onde estamos, e enfim, depois não se sai dali. Eu pessoalmente, como a minha tendência política é evidente, eu atribuo mais culpas neste campo ao lado oposto do que ao meu. Por exemplo, as grandes crónicas do século XVI, XVII, não é? Todos sabemos como elas se fizeram e desfizeram no campo de forças de certas famílias que se queriam ver louvadas, que não se queriam ver reveladas nos seus erros, nas suas manipulações, etc. A Maria Augusta Lima Cruz está aqui hoje conosco, é um grande prazer vê-la, não é? O Diogo do Couto, que enfim, perdeu e teve de reescrever e repensar, etc. O Gaspar Correia, que só porque disse umas coisas mais críticas nunca saiu à luz, não é? E, portanto, houve, creio que desde o início, ou desde muito cedo, uma apropriação dos feitos imperiais para a legitimação de certas famílias, de certos poderes e privilégios adquiridos, e no intento de dar estabilidade a tais privilégios, mobilizou-se a história, mobilizou-se a memória e colonizou-se a memória com questões sociais, não é? E portanto, isso vai sempre ser difícil de desfazer, porque no momento em que atacamos um cronista ou louvamos um cronista, parece que já estamos a atacar pessoalmente alguém, não é, sentado no seu palácio em Chelas ou não sei onde, que se acha, enfim, descendente direto do não sei quem. Portanto, essas coisas não se vão solucionar rapidamente, mas acho que todos, pronto, isto agora, uma vez mais, uma solução um bocado fácil é dizer que todos temos que continuar a fazer o esforço, não é? E acho que na forma como escrevemos isso é importante. A pergunta do Paulo é a mais difícil aqui, e eu tenho de voltar ao texto do Tomlinson para ver exatamente, porque eu tenho uma sensação que aqui posso ter eu metido o Building the Past, porque há aqui agora de repente olhei para o slide e as aspas começam depois do Building the Past, mas há outras aspas porque isto vem de um texto meu publicado e portanto tem que ver exatamente o que é que ele diz. Mas a questão da subtileza é absolutamente fulcral, não é? Desta subtil diferença entre o passado e a história, entre o terreno e o mapa, se quisermos, entre aquilo que consideramos que aconteceu e que não podemos aceder, não é? Porque não está perdido, aconteceu, mas já não está, e aquilo que legitimamente podemos repensar e revisitar, não é? Essa questão é fundamental, e uma vez mais a questão é de quem tem quanto poder para colonizar a memória, não é? Quem se arroga o poder, e nós obviamente como somos académicos e creio que todos fazemos um esforço por trabalhar de forma crítica, de forma objetiva, com arquivos, com conceitos, fazendo uma distinção entre o passado e o presente, entre os nossos conceitos e os do passado, etc, etc. Eu creio que nós temos legitimidade para tentar reapropriar-nos do tal, das narrativas, não é? Mas o problema portanto, voltamos ao mesmo de antes, o problema é como fazê-lo se as pessoas não nos querem ouvir. Eu achei muito interessante, eu não vi grande coisa do debate de 2017, mas houve uma discussão que creio que tinha o João Paulo Costa e a Ângela Barreto Xavier, não é? E
para mim era evidente que Ângela Barreto Xavier tinha os argumentos mais sofisticados, melhores, mais honestos, e no entanto ela ficou muito apagada, não é? Ela não conseguiu fazer passar a mensagem. Quem ganhou foi claramente o João Paulo, e nós todos nós conhecemos, não é? Ele fala muito rápido, é muito bom comunicador, faz as coisas à sua maneira sem uma questão, não é uma questão pessoal, mas há aqui uma questão de modos de comunicação que podem ser muito diferentes, e onde eu não sei como é que vamos conseguir dar a volta a isto, não é? Porque depois estas apropriações do passado, não é? Em Portugal é uma coisa, mas quando é nos Estados Unidos isto torna-se dramático para todo o mundo, não é? É uma coisa muito complicada. Portanto, não sei o que dizer. Mais alguém terá? Se quiserem intervir, estejam à vontade. Temos ainda algum tempo. Não sei se me estão a ouvir. Sim. Posso falar? Professor. Olá, onde está? Ele já não vejo, está ali. Olá, Zoltán. Há tanto tempo, não é? Gostei muito da intervenção e também do debate, e estava aqui a ouvir tudo isto e a pensar, portanto, o problema da desnacionalização, da colonização da memória, falou-se muito na relação com o público, é importantíssimo. Mas eu acho que, pela minha experiência pessoal, é fundamental essa penetração no mundo do ensino, da educação. Eu já não através dos filhos, mas dos netos, vou tendo contacto com os livros escolares, e é uma coisa desastrosa. É uma perspectiva, já não há um nacionalismo aberto, mas é uma perspectiva que é nossa, não é? Eu lembro quando dava aulas na Nova, tive uma aluna que era islâmica, mas era portuguesa, e eu que fazia aqueles esforços todos para realmente ser o mais imparcial possível, ela no meio vinha falar comigo, era muito boa aluna, e dizia-me: esta história que aqui se dá é a vossa história, mas eu também sou portuguesa, dizia ela, não é? E não sinto que esta seja a minha história. E de facto, João António Sérgio dizia, não é fundamental começarmos pela educação. Houve um esforço de vários historiadores, penso eu, estou-me a lembrar de António Espanha, tudo para que o saber universitário houvesse uma comunicação com da investigação histórica com o público em geral, é certo, mas também com as escolas, não é? Aí começa tudo. E depois nós somos confrontados com estas situações. Eu vivo numa cidade que é Braga, em que se fazem grandes festejos a Braga romana. Esquece por completo a Braga muçulmana, outra qualquer, esses já são outros, não é? Isto está impregnado nas nossas mentalidades, está impregnado na nossa memória. E eu não sei qual é a opinião dos outros, mas eu acho que isto é por aqui que se deve começar, e é difícil, é um caminho extremamente difícil, até porque passa por instituições que têm o controle, a responsabilidade da educação no país, não é? E mais uma vez, muito obrigada pela intervenção. Posso desligar isto? Tá. Mais perguntas? Ou comentários, não é preciso haver uma interpelação assim tão direta. Eu tenho comentários a fazer, mas os moderadores devem ser sempre os últimos. Exatamente. Bom, como não parece haver ninguém, eu queria ter uma pergunta que queria fazer ao Zoltán: até que ponto neste seu projeto de história desconectada, digamos assim, até que ponto ele se sente parte, ele filiou-se já numa certa corrente crítica da globalização, mas até que ponto ele se sente parte de um movimento mesmo, de um movimento historiográfico constituído, uma tendência visível, ou se sente ainda um pouco um original, quer dizer, no meio, sobretudo mais na área da história da expansão, do período moderno, até que ponto ele é só uma voz ainda no deserto, ou se já se sente mesmo parte de um grupo? Isto é uma pergunta, uma curiosidade genuína,
E se acha que há alguma coisa geracional nisto, se há só pessoas de alguma idade é que pensam nisto, por oposição a outras pessoas mais velhas. Pronto, esta é uma questão. A outra é um comentário sobre uma aproximação que ele fez, um bocado entre o lusotropicalismo e um certo lado celebratório da história global e da história conectada, quando encontrava a globalização no período moderno. Eu percebo o que ele quer dizer, mas é uma chamada de atenção para essas coisas. É um paralelo um bocadinho perigoso. Uma coisa são os resquícios do lusotropicalismo, quer dizer, outra coisa é o Sanjay Subramanian, quer dizer, a pessoa que pelo seu ruim e mau feitio é pouco atraída por natureza a celebrar o que quer que seja. Mas pronto, era só isto que eu tinha. E não sei se fala mais alguém, isto era suposto serem blocos de 3 perguntas, por isso... Senão, passo a palavra aos outros. Bom, ainda bem que há aqui perguntas difíceis, ou seja, uma das coisas que eu não esperava é que houvesse tanto consenso, não é? Pensei que houvesse talvez mais desagrado, mas estão a ser muito, muito cortês também, muito simpáticos, obviamente, e depois talvez haja mais críticas mais adiante. Bom, a questão dos passados que não nos convém, quer dizer, andarmos à volta aí do mesmo problema, não é? E o passado muçulmano da Península Ibérica, tanto em Portugal como em Espanha, é uma coisa que praticamente nos livros de história escolares, quer dizer, é uma coisa menor, mínima, não é? E é sempre uma espécie de interlúdio, uma espécie de anomalia, como aliás na célebre na abertura da Ásia do João de Barros, não é? Quer dizer, tudo começa com que o mundo é maravilhoso, os muçulmanos destroem aquilo e agora os portugueses vão reconstituir o mundo uno do Império e da Pax Romana, da Pax Lusitana. Essa visão, essas visões harmoniosas do passado, não é? Ou que passam por um manicaísmo entre nós e os outros. Todos sabemos que isso é complicado e que não devia ser assim, mas de alguma maneira os livros escolares, sendo que os professores escolares são educados por nós, não é? Portanto, uma pessoa pergunta-se onde é que ficam as coisas, onde é que elas ficam pelo caminho, porquê? Agora, a questão mais... digamos, as 2 perguntas do André são altamente pertinentes. Eu creio, tendo tentado fazer um mapeamento um pouco das críticas à Connected History, que neste momento ainda temos uma espécie de grande consenso mainstream, como dizem os ingleses, de uma história que é boa e que tem muita legitimidade, tem muito capital simbólico, muito capital humano, etc., um grande prestígio e que realmente transformou a forma como se vê o mundo. Quer dizer, apesar de tudo o que nos temos estado a queixar hoje, sabemos hoje muitíssimo mais sobre as interações entre portugueses e outros povos, outras sociedades, do que há 30 anos atrás. E isso é ótimo, não é? Há críticas aqui além. A minha voz, para mim é muito complicado, e agora vou tentar não ser demasiado pessoal, mas é muito difícil numa paisagem onde a tendência é para o branco e negro, né? Eu já sei que há pessoas que estão a ler o meu livro como um ataque ao Sanjay Subramanian, que é coisa que não é, ou pelo menos que eu não quero que seja, mas que algumas pessoas leem como tal. Eu acho que qualquer pessoa que lê o livro com atenção e lê as notas e as referências e o que eu faço com os conceitos dele, perceberá que não é um ataque frontal, é mais eu vejo mais como uma tentativa de corrigir um pouco o curso, mas se calhar é uma coisa que não se pode fazer, não é? Se calhar é ou uma coisa ou outra, não sei. Isto está tudo a acontecer agora mesmo à minha volta. Eu vi por acaso, eu não ando à procura para ver se alguém me leu ou não, mas vi anteontem que alguém me citava num artigo precisamente para falar da forma como no seio de uma conexão pode já estar digamos, o material genético ou digamos, os sinais de uma deterioração
dessa mesma conexão, não é? A literatura conta-nos isto há centenas de anos, não é? Qualquer história de amor, não é? No primeiro encontro com a pessoa com quem vamos casar-nos, se calhar já está lá também, já estão lá os elementos que vão fazer descambar aquilo e destruir a relação. Todos nós conhecemos estes dramas, não é? Da vida. E portanto o que eu tento fazer é só trazer uma certa complexidade, às vezes uma complexidade, sim, quase literária ou quase de ficção, para o estudo destas questões. Não creio que seja geracional, para começar, porque eu não me considero já jovem, não é? Portanto, não é propriamente, acho que assumir que nós que somos jovens já é uma mentira, não é? Quer dizer, mas em geral, por acaso até ainda hoje tive uma discussão com um par de amigos sobre a questão do ageism e daquela noção de que os velhos estão a bloquear tudo e os jovens não têm oportunidades, e isso não é assim, não é? Todos sabemos que não é assim. As questões de poder, o mapa do poder, às vezes é idêntico ao mapa das idades, mas uma coisa não é a outra, não é? São coisas diferentes. A questão mais importante é esta. Eu não quero deixar a impressão... Eu tenho muita consciência e creio que é muito importante dizer que a história conectada, pelo menos aquela feita pelo Sanjay Subrahmanyam, pelo Serge Guzansky, por muita outra gente, eu, Paulo, Jorge Flores, muita gente por aí tem feito coisas à volta das conexões, não é? Está muito, muito longe, obviamente, do lusotropicalismo, daquela noção de um excepcionalismo português, os portugueses que vão pelo mundo predispostos a terem filhos com mulheres em outras sociedades e tudo o que advém dali, todo aquele excepcionalismo à Freire e a Salazar e Moreira, etc. Portanto, não é a mesma coisa, obviamente. Seria confundir aqui com as calças, dizer que é a mesma coisa. Não é. Dito isto, estes dias tenho estado a reler As Quatro Partes do Mundo, do Serge Guzansky, que é um livro magnífico, de 2004. Aquilo, eu lembro-me de ler aquilo, estava em Lisboa e aquilo saiu e estávamos todos queríamos um exemplar daquilo, era caro, e depois era uma visão do mundo incrível, não é? Absolutamente, é um livro deslumbrante, além de ser esteticamente, visualmente deslumbrante. E portanto eu acho que continuo a ter imensa admiração por aquilo. Ao mesmo tempo, aí está a versão espanhola. Ao mesmo tempo é um livro que quase não fala de escravatura, menciona, mas quase não fala de opressão, quase não fala das desigualdades, etc. Eu creio que naquele momento a ideia era: vamos desvitimizar estas populações e vamos dar-lhes uma voz, vamos deixar que elas tenham uma presença no palco e que de repente seja um António Chimalpaín ou um Inca Garcilaso que vê o mundo em vez de estarmos sempre com os mesmos protagonistas espanhóis e portugueses. Ok. Isso foi muito importante e continua a ser importante. O que eu, uma vez mais, eu creio que só precisamos de um pequeno corretivo, digamos. Temos que talvez voltar a esses temas e aceitar a complexidade, ou seja, que há um mundo extremamente diverso, cosmopolita até, ao mesmo tempo que é extremamente violento. Pedro, a dar inveja. Parece um comentador desportivo. Oh Pedro, parece um comentador desportivo, pá. Não, é que estou aqui numa esplanada no Guincho, então estou com os fãs para ouvir. Bem, muito obrigado, a sessão muito interessante e o debate também. Gostava de fazer um comentário e sobretudo para depois obter a reação do Zoltan, porque algo que eu gostei muito da tua apresentação em vários momentos, eu tomei muitas notas e retive sobretudo uma afirmação que tu fizeste de que não há posições que não sejam políticas, não é? Mesmo aqueles que proclamam que estão a fazer uma história, que estão a fazer a história, ou que estão a ser fiéis ao que realmente se passou,
e contra a reescritura do passado, da história, essa confusão que foi o Paulo que evocou também me parece muito pertinente. Essa também é uma posição política. É quase ingênuo achar que, como o nosso primeiro-ministro de Portugal, não é? Que ainda há semanas atrás dizia que estas discussões não são boas, que põem em causa a nossa identidade. Isto são palavras dele, a nossa identidade. Portanto, se temos um primeiro-ministro que diz estas coisas e que tem o perfil que tem, portanto, parece-me que há aqui muito espaço para alimentar justamente uma conversa que tem de ser aberta, não de trincheiras, como tu bem disseste, mas uma conversa sem medo da complexidade, dos temas difíceis que os portugueses desde há muito, muitas vezes, e os historiadores, antes de mais, desde há muito evitam. Uma conversa que passe também por uma investigação mais, a meu ver, mais plural, no sentido de perceber, olhar para o campo onde nós trabalhamos e de alguma forma também, na medida das nossas possibilidades, ou nós próprios, ou com os meios que temos, tentar encaminhar jovens investigadores para explorarem outras perspectivas e outros contextos e não repetir sempre o mesmo ponto de vista ou o mesmo ponto de observação ou focar sempre nos mesmos atores, por exemplo, nos atores europeus e não apostar seriamente em colocar no centro da nossa análise os atores não europeus enfim, não europeu até é um pouco eurocêntrico dizer, não é? Os atores locais da África, da América e da Ásia, onde os portugueses conquistaram terras e portanto, para mim parece-me que como historiadores, para além de uma intervenção como cidadãos que devemos ter, não para alimentar guerras trincheiras, mas para acrescentar complexidade e informação e dar às pessoas instrumentos para que elas depois tomem as suas decisões, quer dizer, o meu papel não é tal como eu penso, quando de vez em quando, e não gosto nada, sou tímido e fico nervoso, mas de vez em quando lá escrevo qualquer coisa para um jornal. Mas eu sinto como alguém que não vai dizer, olha, foi assim. Não, é alguém que, a partir da investigação e do nosso trabalho como profissionais deste ofício, vem acrescentar informação e disponibilizar às pessoas informação perante um debate que está a ser ou muito simplista ou muito unilateral e sempre a apostar no mesmo ponto de vista e a não dar a voz aos vários intervenientes numa história que é sempre muito mais complexa. Então, isso por um lado, e portanto acho que como historiadores devemos ter essa intervenção e também dentro da academia fazer algo para diversificar a agenda de investigação. Por exemplo, incentivar jovens historiadores portugueses que estão a fazer os mestrados e doutoramentos a explorarem e a diversificarem essas perspectivas, olhar para as fontes de outra maneira, colocar no centro outros atores, olhar para aquilo que foi toda a expansão e a construção do Império Português e a colonização, vendo as coisas também a partir do ponto de vista dessas populações locais e, portanto, assumindo essa pluralidade de perspectivas que é mais do que em qualquer área da investigação, isso é fundamental, mas quando se trata de história colonial, isso ainda é, a meu ver, ainda mais importante. Por último, Zoltán, e além da, pronto, isto é um comentário, uma reflexão em torno do que tu disseste, uma intervenção riquíssima, se não te parece que seria também saudável para a historiografia portuguesa apostar mais em história comparada, apostar mais em termos historiadores portugueses a estudar o Império Inglês, por exemplo, ou o Império Espanhol, ou o Império Otomano, ou o Império... Mas a estudar com teses de doutoramento e, portanto, desligando-se dos temas portugueses. Se não te parece que há aqui em Portugal... enfim, Espanha é um pouco assim também, embora haja um pouco mais diversidade, mas Portugal tem a historiografia portuguesa tem esta característica um pouco peculiar, pelo menos no contexto da Europa Ocidental, talvez esteja a simplificar, não sei, logo me dirão, mas de um predomínio de temas portugueses e de atores portugueses que a meu ver se justifica em parte, mas que seria talvez enriquecedor para o campo de investigação
diversificar também essas temáticas e apostar mais na história comparada, um pouco na linha do que tu dizias no final, eu assino por baixo, quer dizer, uma das muitas formas de desconstruir estas narrativas excepcionalistas sobre o passado de qualquer nação. Portugal aí não é de todo exclusivo, todos os países da Europa, sobretudo os que têm um passado colonial, têm as suas narrativas excepcionalistas, mas uma boa forma de as desconstruir ou de as pensar criticamente é comparando de forma sistemática e realmente uma comparação, ou a conexão também envolve um elemento de comparação, como sabemos, ou seja, e depois ter pessoas que dentro do contexto historiográfico português estudem outros temas que não necessariamente o Império Português ou a história de Portugal. Eu sinto que faz muita falta. Agora, é um meio historiográfico pequeno, com meios materiais limitados, é verdade, mas sinto que faz falta essa diversidade também de áreas de especialização, como tu encontras aí na tua universidade ou no meio académico britânico. Enfim, é uma pergunta, comentário, pedido de reação, um pouco para ver o que é que tens a dizer sobre isto. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Olha, rapidamente, a resposta mais rápida seria dizer eu estou de acordo com tudo o que dizes, não é? Quer dizer, claro, Portugal é um país relativamente pequeno e uma das grandes tragédias, digamos, que de resto está muito interligada com os destinos do Cham, é que em Portugal não se conseguiu criar nunca uma história orientalista, ou seja, uma disciplina, ou um conjunto, um instituto, ou enfim, continua a haver tentativas, não é? Mas não há propriamente uma tradição, por exemplo, dos estudos árabes em Portugal. Existem pessoas que leem o árabe e fazem coisas em árabe. Não há uma tradição de história indiana em Portugal com fontes, ou seja, há pessoas, não é? O Luís Filipe Tomás, várias outras pessoas tentaram aqui além, Paulo Jorge Alves com o Malaio, não é? Mas não há propriamente à falta de melhor palavra, uma escola, uma instituição que leva estas coisas adiante. Isso é um dos problemas. Mas sim, depois há uma coisa que realmente, com as línguas orientais, realmente é um desafio às vezes muito complicado. Aceito. Mas, por exemplo, no currículo, Alexandre, as aulas o Pedro também, não é? O currículo de História tem necessariamente que ter coisas que vão para além de Portugal, não é? Quando eu andei na universidade era França, pronto. Entretanto, eu acho que isso já não é tanto o caso, não é? Portanto, já temos uma visão mais global, um pouco mais ampla pelo menos das coisas, e a história da expansão ajuda a criar essa visão mais ampla. E, no entanto, as universidades portuguesas continuam a contratar, essencialmente, pessoal português que fez teses sobre temas portugueses, não é? Que eu saiba, na sua maior parte, é o que está a acontecer. E estou absolutamente de acordo que, pelo menos, deveria haver mais apostas nas questões comparadas, não é? Entre Portugal e Espanha são tantos os paralelos, especialmente para a época moderna, para a época medieval, para a época romana, para a época muçulmana, quer dizer, até ao século XXI, e no entanto, quantas aulas de História de Portugal damos e falamos de Espanha? Praticamente nada, não é? Eu lembro-me de fazer toda a licenciatura, todas aquelas questões da história dos concelhos, a história o debate do feudalismo, houve ou não em Portugal, quer dizer, aquelas coisas eternas. Tudo isso seria tão mais fácil de esclarecer com referência comparada à Espanha, a Castela, a Aragão, talvez a França, ou ao caso indiano. Existe um grande debate sobre o feudalismo na Índia. Não é? Seria maravilhoso ensinar o caso português em comparação com esse grande debate do feudalismo na Índia. Quem faz isso? Ninguém tem meios, ninguém tem coragem para mudar o currículo, etc, etc. E de facto é uma pena. Sim. Zoltan, o currículo da Nova agora vai ter muitas novidades. A Alexandra também participou na elaboração, vai ter uma abertura assim, bastante significativa e muito, muito interessante em várias direções. Então, que é que vai entrar em vigor, Alexandre, dentro de uns 2 anos, talvez, não é? Sim, pronto, temos agora o processo, já agora acho que se pode dizer, já foi aprovado no Conselho Científico da
faculdade, e agora vai ser submetida à 3ES, não é? Portanto, dependeremos da burocracia para termos a aprovação. Mas, de facto, a sequência daquilo que o Zoltán disse e que eu volto a subscrever, pronto, e lembro, sobretudo, enfim, que há aqui algumas pessoas cujo nome, pelo menos, eu não conheço, e, portanto, não sei até que ponto é que conhecem a realidade do curso de História da Nova, e até, inclusive, na reforma, por exemplo, eu agora, francamente, não me lembro qual é a designação adotada para a cadeira, mas vamos ter uma cadeira vocacionada para a América antes da chegada dos europeus, não é? A história da África também está pensado, e vamos manter aquilo que já é uma realidade há vários anos. Nós temos cadeiras a funcionar de história da Índia, como eu digo sempre, pura e dura, não é? Não é história da presença dos portugueses na Índia, não é história da Índia pura e dura, a história e civilização no Islão, a história da China, não é? E novamente, para dar conta da importância desta nota comparativa, não é? Quando eu entro na matéria da evolução histórica, por exemplo, da expansão portuguesa, a minha primeira preocupação com os alunos é ter ali pelo menos cerca de 2 aulas para percebermos como é que era o mundo chinês, o mundo indiano, o mundo americano, o mundo africano e até o próprio, e claro, e o mundo europeu, não é? Mas olhar para o resto do mundo para perceber exatamente que o excepcionalismo português é muito relativo, não é? Porque aquilo, na verdade, que aconteceu foi, houve condições e motivações que justificaram o início daquele processo, não é? Portanto, mas também subscrevo aquilo que o Pedro disse, acho que uma das grandes limitações que nós temos, novamente, são os meios. Pronto, eu lembro-me, quando acabei o meu curso de mestrado, foi-me feita a proposta para eu ir para Paris, exatamente, para as Langues, para aprender persa, porque eu tinha iniciado os estudos de persa no mestrado, não é? Mas a questão é, e com que apoios? Não é? Eu ia para Paris assim à aventura, e como é que eu sobreviveria em Paris, não é? E com que garantias é que esse meu investimento académico iria ter retorno, não é? Portanto, de facto, novamente, a falta de apoio de instituições privadas, do Estado, também ajuda a explicar alguma coisa. Não é só uma eventual inércia de investigadores, não é? Bem, mas calma. Sim, estou de acordo. Aliás, Alexandre e eu compartimos essa experiência de aprender, começar a aprender um pouco de malaio e de persa em Lisboa, e depois não termos seguimento, não termos conseguido levar isso para outro nível, não é? Isso é uma questão de recursos e enfim, é muito arriscado fazer uma coisa dessas e querer voltar para Portugal, não é? Em Portugal há muito aquela coisa de longe da vista, longe do coração, e quem está fora durante um tempo, ao voltar, muitas vezes tem que pagar um preço por isso, não é? Bom, dá-me a sensação que há um consenso na sala sobre muitas destas questões, não é? Não sei porque que há então tanto problema fora da sala, mas pronto, todos se calhar temos que às vezes ser mais corajosos e enfrentar mais claramente as tendências mais nacionalistas e mais de capelinhas, não é? Que dominam muitas vezes o panorama académico. Nem sei como concluir aqui, quer dizer, talvez uma coisa da qual eu gostaria de falar, se me convidarem outra vez num futuro, não próximo, mas daqui a um tempo, é esta questão da história da expansão, que continuamos a chamar história da expansão e que é uma história da expansão notável, e ao mesmo tempo é uma história da atração, não é? É uma história da atração dos portugueses por outras sociedades que têm um interesse em ter os portugueses, ou em ter conexões com a Europa ou com meios marítimos, etc, etc. E, no fundo, essa história já se anuncia, por exemplo, no curso que a Alexandra acabou de descrever, não é? Em que, antes de olharmos para o Vasco da Gama, olhámos para a Índia e para a África Oriental, por exemplo, para saber que condições existiam. Eu creio que muito vai passar por aí, muito, e até certo ponto esse tipo de história pode-se fazer sem as tais línguas orientais, até certo ponto, não é? Depois chega um momento a partir do qual não se pode fazer, mas há materiais em inglês e há materiais em português, nos arquivos portugueses. Até há um bocado está aqui o Pedro Pinto, não é? Que, por exemplo, os materiais portugueses sobre a história do Oman e do mar do Oman
dizer, é um exemplo notável entre muitos de como as fontes portuguesas podem ajudar a fazer a história da Ásia ou da África. E nesse sentido, eu acho que talvez não haja uma contradição profunda e total entre ser português ou investigador sediado numa universidade portuguesa e fazer uma história global, uma história que não está centrada em Portugal. O que é preciso é confrontar algumas questões, às vezes desconfortáveis, difíceis, não é? Como eu estava a tentar hoje nesta apresentação. O Paulo levantou a mãozinha, portanto. Pois é. Sim, tinha só a mãozinha só para dizer uma coisa, só para não é bem uma correção, é só um acrescento ao que estava agora a mencionar, que uma coisa que talvez é esquecida, e eu não posso deixar de dizer, porque estive envolvida diretamente nela durante 10 anos, existiu um Instituto de Estudos Orientais na Católica que teve um mestrado em Estudos Orientais com variantes em estudos chineses, estudos japoneses, estudos islâmicos, estudos indianos, e com línguas, com 6 níveis, 3 anos letivos de língua. Nós chegámos a ter 11 línguas ali à espera. Exatamente. O projeto falhou, fracassou, é uma universidade privada, não foi conduzido da melhor maneira, durou 10 anos, mas eu lembro-me bem, a angústia, ano após ano, de termos malaio, indonésio, Bahasa, que nunca abriu, porque nunca houve alunos suficientes, e o árabe funcionou bem, relativamente bem, mas aquilo não teve pernas para andar, e o grande mentor, enfim, o Luís Filipe Tomás, como toda a gente sabe, enfim, envolveu-se naquilo, era o projeto de sonho de vida dele, que era criar um instituto com línguas, porque ele teve formação nessa tal escola. E ele fez um diagnóstico disso, que é de 92, que ele citava muitas vezes, apresentava a um ministro ou um secretário de Estado em 92, podem ver há quantos anos é que foi, não é? O diagnóstico é que ele diz que não há tradição de estudos orientais em Portugal e é preciso criá-la. E até a Roménia, que é um país mais pobre, tem institutos de estudos orientais e Portugal não tem, pronto. Pronto, também sei que houve qualquer coisa em Aveiro, houve um mestrado de estudos chineses em Aveiro, que depois declinou, tanto quanto eu sei. E de facto nós em 2012 deveríamos estar já 1 ou 2 passos à frente, ter aprendido com os erros e com os fracassos, não é? Mas eu queria só acrescentar uma coisa, desculpa, é só um comentário. Qualquer historiador, qualquer pessoa de bom senso entende que para estudar uma civilização asiática, enfim, tem que se aprender a língua. Por isso é que na Languedoc e em França, e por isso é que a Alexandra disseram que tinha que ir para, não é? Há várias pessoas que disseram, bom, é preciso ir para Paris para aprender turco, porque é preciso ler as fontes turcas, era isto que os franceses, não é? O que Madame Bouchon e os outros nos deram nos seminários. Mas eu desde muito cedo aprendi, enfim, a minha percepção, de que eu ganhei gradualmente a percepção de que eu não sou orientalista. Eu nunca conseguirei, só se vivesse mais 50 anos, não é? A capacidade de aprender uma língua e uma cultura profundamente, de forma a eu tornar um indianista ou um sinólogo, e envolve uma componente de vivência local durante anos, conhecer a civilização, e, portanto, digamos, reduzir-me à minha insignificância, que é, eu consigo trabalhar nas fontes que eu consigo dominar. E qual foi a pedra de toque deste processo? Curiosamente foi o Sanjay Subramanian. O livro dele, do Império Asiático Português, que eu tive a grande honra de traduzir para a edição portuguesa, que é uma tradução com muitas marteladas, não é? Há um capítulo que é horrível. O capítulo dedicado à história de Portugal medieval é mauzinho. Porquê? Porque o Sanjay, por muito boa vontade que ele tivesse e amplitude de horizontes, ele nunca conseguiria escrever um capítulo sobre a história de Portugal. Está cheio de sorrisos. Eu, ao ler aquilo, fiz muitos sorrisos. Isto vê-se que não é um português. Por isso, eu, quando digo que vou escrever a história de um sultanato malaio, os malaios, ao lerem aquilo, devem-se rir. Olha este julga aqui. Não é? Portanto, era só esta a parte que o historiador ter consciência das suas limitações, e não é por fazer 2 semestres, ou 3, ou 4 semestres de persa, de chinês, que nos transforma em orientalistas, não é? E isso penso que é algo que também devíamos ter aprendido com isso, que é termos consciência dos recursos que temos e da nossa própria capacidade de nos embrenharmos numa mentalidade e numa cultura que, enfim, para termos uma percepção ampla e crítica sobre essas realidades históricas, não é? Obrigado. Eu talvez só responderia uma vez mais, sem querer dizer que não há diferenças. Obviamente existem diferenças, algumas brutais, entre Portugal e outros países mais ricos, maiores,
mas esta questão não está resolvida em nenhuma parte do mundo que eu saiba. Ou seja, as chamadas Area Studies, que incluem os estudos chineses, os estudos do Médio Oriente, os estudos indianos, etc., que existiram depois da Segunda Guerra aqui neste país, nos Estados Unidos, muitas vezes seguindo um antigo modelo alemão, das universidades alemãs, de departamentos orientais. Tudo isso está sob ataque, está a ser, não tem fundos e está numa crise de legitimidade também. E a própria história global que temos estado a celebrar até certo ponto, sofre dessa dominação novamente do inglês. Ou seja, o inglês que serve de língua franca para muitas pessoas e, portanto, é uma coisa altamente positiva, ao mesmo tempo também cria uma espécie de cortina entre aquilo que se faz e aquilo que ninguém faz porque requer outras línguas. E esse problema, curiosamente, o problema que Portugal teve durante todo este tempo, o mundo está a criar esse problema para si próprio neste momento. Aqui neste país, a SOAS, que está aqui ao lado, a Escola de Estudos Orientais e Africanos, está à beira da falência, está à beira de fechar departamentos, de despedir pessoas. Nos Estados Unidos muita coisa expandiu, mas é para a história do século XX. Portanto, a história indiana da época moderna é uma coisa muito difícil e, portanto, no fundo há quase uma convergência de misérias neste momento, ao mesmo tempo que vivemos uma época de ouro da historiografia, que é também curioso, não é? E triste, mas é assim. É. Pronto, nesta nota depressiva, estou a brincar. Eu não sei se mais alguém quer intervir, penso que se calhar não, estamos todos muito cansados, não é? Pronto, eu queria agradecer ao Zoltan, quer dizer, gostei muito da sessão também. Espero que todos vocês tenham gostado também. E pronto, e vamos fechar. Zoltan, não sei se queres dizer alguma coisa disto. Obrigadíssimo a todos. E a todos. E a todas, sim.